Grande parte dos profissionais da beleza que acabam endividados não chegam nessa situação porque trabalham pouco, não. Nem tampouco eles chegam nessa situação porque não tem clientes. Você sabe aonde que normalmente começa esse problema? Normalmente começa bem antes da dívida aparecer. Durante anos, o que aconteceu comigo? Eu trabalhei diretamente com o mercado da beleza. Eu tive uma distribuidora de cosméticos para salões de beleza e eu acabei acompanhando de perto a realidade da maioria dos salões e eu percebi que isso se repetia com frequência. E hoje eu acabo recebendo aqui no canal várias mensagens de manicures, cabeleireiras, esteticistas, designers de sobrancelha, donas de salão, né, contando suas histórias e elas acabam sendo muito parecidas. Onde envolve problema com cartão de crédito, empréstimos, cobranças, ansiedade e em alguns casos, inclusive, dívidas com agiotas. É bem isso mesmo. O que é preocupante é que a maioria só percebe quando que o problema surgiu, quando a situação já saiu do controle. E isso é preocupante. E nessa videoaula de hoje eu quero compartilhar com você alguns erros que acontecem e também quero compartilhar algumas possíveis soluções para amenizar ou resolver esse problema que você está passando. Antes de continuar, eu quero conhecer a tua realidade, eu quero conhecer a tua história. Então eu quero que você faça o seguinte, me escreve aqui nos comentários, tá? Qual é hoje a maior dificuldade financeira que você enfrenta no seu salão? Ou no seu trabalho, na tua área de beleza, de repente você seja um autônomo, né, e não tenha um espaço, mas qual é o teu maior problema? É a falta de clientes, quem sabe? É o uso excessivo do cartão de crédito? São empréstimos? A falta de dinheiro para comprar produtos? A dificuldade de separar os recursos que entram para a empresa do dinheiro da família? São dívidas com agiotas financeiras? Escreva aqui nos comentários, que eu vou ler esses comentários aí e quem sabe muito dos próximos conteúdos desse canal serão produzidos, inclusive, com base naquilo que você vai estar aqui comentando aqui e aí a gente vai poder, quem sabe, tirar alguma dúvida que você tenha. Mas vamos lá. Preciso que você preste atenção de agora em diante, que eu vou conversar contigo os erros, né, que acontecem, né? E a maior parte dos erros, eles não acontecem por um acaso. Eles acontecem bem antes, e é justamente por isso que tantas profissionais são pegas de surpresa quando as dívidas extrapolam. Vamos lá entender alguns erros aqui, mas é o básico para que nós iniciarmos uma conversa. Bom, o primeiro erro é confundir o quê? Faturamento com lucro. Preste atenção nisso, quero que você entenda que isso é um dos erros mais comuns que eu vejo. O profissional olha para o seu dinheiro que entrou no final do dia, no final de semana ou do mês, né? Mas acaba não olhando para o lucro, você só vê o dinheiro. E esse dinheiro ele já é usado imediatamente. Ah, entrou 10 mil reais, é como se fosse lucro. Entrou 12 mil, entrou 15 mil reais e você já começa a gastar esse recurso. E isso o que faz? Gera uma sensação de tranquilidade. Mas é necessário que se faça uma pergunta a respeito disso e que você fique atento. Quanto realmente sobrou de lucro desse recurso que entrou? Porque aí você vai ter o custo do produto, você vai ter o aluguel, você vai ter o custo da água, da energia, da internet, quem sabe do transporte. Existem comissões, quem sabe que você tem que pagar, existem impostos, né? E muitas vezes o que acontece?
nesse valor ali, inclusive, já entra as despesas da família, porque você não separa um prolabore específico para você. Entrou um dinheiro, você já vai lá e pega para fazer as compras do dia a dia, da casa, inclusive. Então, quando todas essas contas, essas despesas são pagas, às vezes sobra R$100, R$200, R$500, ou quem sabe, às vezes não sobra o quê? Nada. E esse é um problema. Mas o que acontece? A pessoa via um faturamento aparentemente alto e acaba acreditando que está ganhando bem. E continua gastando, continua consumindo com esse recurso que entrou. E continua assumindo novos compromissos. E continua achando que está tudo sob controle. E aí o que acontece? Surge algum imprevisto. Aí a fragilidade financeira aparece. E é natural, porque isso aconteceu comigo. Os imprevistos acontecem. Aconteceu comigo. E acontece diariamente as coisas imprevistas. É um equipamento que estraga, é um problema de saúde, é algo que não está no escopo, é um equipamento novo que você tem que comprar. E aí, como é que faz? E se tiver uma das coisas que eu mais aprendi observando esse mercado, é que faturamento alto não significa lucro alto. Ele pode ser sim, mas se você não tiver um controle, não vai acontecer. E lucro baixo por muito tempo acaba aqui se transformando em um problema financeiro. Por isso, esse cuidado é essencial. Vou compartilhar agora com você o segundo erro. O que é o segundo erro, gente? O segundo erro é usar o cartão de crédito como capital de giro. Me fala aí se você já fez isso ou não. Escreve nos comentários aqui. Eu sei. O que acontece quando o caixa aperta, surge logo uma solução simples. O cartão de crédito. Falta de dinheiro para comprar produtos? Usa o cartão. Falta de dinheiro para pagar fornecedor? Usa o cartão. Falta de dinheiro para cobrir uma despesa inesperada? Usa o cartão. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? O cartão deixa de ser apenas uma forma de pagamento. Ele passa a sustentar o funcionamento do negócio. Ele vira o caixa do salão. Ele vira o capital de giro do salão. E esse é um dos maiores erros financeiros que eu vejo acontecer. Estou falando isso por quê? Porque eu já fiz isso também. Eu já falei 2 empresas por erros. Nunca tive dívidas antes, mas em algum momento aconteceu erros e eu fiz esse tipo de negócio. Por quê? Porque o cartão, ele cria uma falsa sensação de segurança. Você resolve um problema hoje, né? Você está usando o cartão, resolveu o problema, mas você acaba fazendo o quê? Criando uma obrigação para o mês seguinte. E aí, mês que vem, vai chegar a fatura. Ela vai vir. E junto com ela chegam o quê? Novas despesas. E aí, a pessoa precisa usar novamente o cartão. E assim nasce o quê? Uma bola de neve. Então, as coisas não acontecem tudo de uma vez. O que elas acontecem? Pouco a pouco, mês a mês, elas vão acontecendo. Um exemplo que eu sempre uso. Se você, por exemplo, usar o cartão de crédito entra no rotativo, você vai pagar taxas de juros de 16, 20, 25% ao mês. Quem sabe a margem de lucro para você, na tua prestação de serviço, nos teus produtos que você vende no teu salão, sejam de 15%. E quando você entra no rotativo, o teu lucro não chega para pagar as taxas de juros. Aí você vai e busca um novo cartão de crédito com uma outra operadora. E aí você usa um para pagar o outro. E aí você não está só com um cartão, você está com 1, 2, 3, 4, 5. Eu já vi situações que chegaram a mim com 10 cartões de crédito. Mas como que eu vou resolver isso? Como é que eu vou sair disso?
Inclusive temos várias aulas no canal onde a gente fala como negociar, como pagar cartões de crédito. Mas agora eu quero falar para você do terceiro erro, né, que a maioria dos salões comete. Acreditar que o empréstimo resolve o problema. Depois do segundo cartão, né, vem o empréstimo. Né? A pessoa acaba pegando dinheiro para pagar os cartões. Pega dinheiro para quitar contas atrasadas. Pega dinheiro para quê? Para pagar fornecedor. E aquela situação que naquele momento parece que encontrou uma solução, mas muitas vezes o problema continua exatamente onde estava. Por quê? Porque o empréstimo não resolveu a causa. Não resolveu a causa. Tá? E o que aconteceu? Esse empréstimo apenas trouxe um novo prazo, uma nova dívida, novas parcelas, novos compromissos. E enquanto não existir um controle financeiro, enquanto não existir um planejamento, organização, o que acontece? A tendência é que novas dificuldades apareçam. A tendência é que novas dificuldades apareçam. E eu tenho percebido isso que tem acontecido com frequência. Né? A pessoa troca uma dívida por outra, mas continua sempre exatamente a mesma coisa e não sabe onde o dinheiro está indo. Eu quero que você fale para mim se você está com um problema financeiro, está endividada ou endividado. Quanto tempo faz que você está nessa situação e as coisas não se resolvem? Não é culpa sua. Você aprendeu assim. Você é uma profissional, um profissional. Você não aprendeu a lidar com os recursos e não é culpa sua. E é esse o objetivo que a gente sempre compartilha aqui no canal. Fazer com que a pessoa entenda e aprenda a lidar de uma forma diferente e, se está dentro de uma situação dessas, entender sim que existe saída. Mas eu quero compartilhar um ponto perigoso de tudo isso. De toda essa situação que acaba chegando. É um ponto bem delicado. Sabe por quê? Porque é natural de um negócio, seja ele, você tem um negócio ou você é um profissional liberal ou autônoma, né, você ter meses onde o faturamento é alto e meses onde o faturamento diminui. Né? Você passa por... é sazonal, isso acontece. Né? Então a agenda fica mais vazia, pega um período do ano em que as pessoas estão de férias, período do mês onde as pessoas não receberam um salário, então o faturamento acaba caindo. Mas o que acontece nesse período? As contas continuam chegando, ninguém não vai deixar de ter o aluguel que pagar, os fornecedores não vão ter que cobrar, não. As despesas da família vão continuar existindo. Isso é para todo mundo. E eu entendo a área de você, a sua área. Eu sei como é difícil atuar como profissional da área da beleza, um dos profissionais que trabalha, acho que os que mais que trabalham, inclusive, trabalham 10, 12, 14, 15 horas, trabalham de noite, trabalham em feriados, trabalham em sábados até tarde da noite, às vezes se afasta da família, se afasta das questões espirituais para poder prestar um serviço e não vê resultado. Então, diante de tudo isso, então as contas, quando dá essa sazonalidade, as contas começam a atrasar, as cobranças começam a acontecer, a ansiedade, os medos, as noites sem dormir, depressão, preocupações constantes. E aí os problemas parecem que se acumulam ainda mais, né? E nesse momento que, infelizmente, pessoas acabam tomando decisões por desespero. Eu sei porque eu passei por isso, eu também cometi esse erro. E é nesse momento, o que aparecem as propostas que são mais perigosas. A questão do dinheiro fácil, os créditos fáceis, as soluções rápidas. E algumas pessoas, alguns profissionais, inclusive, acabam chegando a pegar dinheiros com agiotas.
pegar dinheiro com agiota é a pior solução possível. Eu falo muito sobre isso nas minhas aulas aqui no canal. Então, se você já pegou dinheiro com agiota e está com medo, preocupado, não sabe o que fazer, procure aqui no canal, tem aulas completas sobre esse assunto. E se você não chegou a esse ponto, jamais faça isso. Jamais faça isso. Então, quando isso acontece, de você entrar nesse ciclo, de tudo isso que eu te falei, das preocupações, do medo, angústia, né, a situação acaba se tornando mais séria ainda. Tá? Por isso eu sempre digo, o melhor momento para agir é antes de chegar no desespero. É não deixar chegar a esse ponto. Agora, você chegou a esse ponto, o que fazer, Jair? Quero dizer para você que existe saída. Existe saída, sim. Mas ela começa com clareza. E eu sempre falo em todas as minhas aulas e vou acrescentar aqui para você. Primeiro, de decidir o que fazer, você precisa cuidar da tua saúde mental, emocional, da tua saúde espiritual e da tua saúde física. Esses 3 pilares, se você quiser entender mais, também temos várias aulas no canal, a gente fala sobre isso, é o que vão te dar sustentação para as demais decisões do teu negócio, das tuas questões das dívidas, das questões das relações familiares. Vão te dar sabedoria para você lidar com isso. E aí, na sequência, você vai precisar entender que o primeiro passo após você equilibrar isso é você parar de aumentar a bola de neve. É parar de criar mais dívidas. O segundo passo é você conhecer os números do seu negócio. Você precisa parar, pensar, colocar no papel, levantar, ver se você está tendo lucro, não está tendo lucro, o que está dando lucro, o que te dá prejuízo. É viável, não é viável? Quanto que eu estou cobrando? Precificação está certa? Posso cobrar mais? Posso melhorar mais? É necessário fazer isso. O terceiro passo, nesse caso, é você separar o dinheiro do salão do dinheiro da família. E o quarto passo é buscar a informação antes de tomar decisões, para não tomar decisões emocionais, mas sim tomar decisões racionais. Porque o que acontece? As decisões emocionais costumam custar muito caro. As decisões por impulso, elas custam muito caro. As decisões sob pressão, elas custam muito caro. E principalmente quando envolvem dinheiro. Busque entender isso. É importante que você avalie esses pontos que eu levantei para você. E se hoje você está passando por essas dificuldades financeiras, se você está usando o cartão para manter o teu salão funcionando, se você está preocupada com as contas que você está tendo no dia a dia, eu quero que você saiba de uma coisa, e é importante para você. Você não está sozinha, não. Não. Eu recebo mensagem, já comentei antes, quase todos os dias de profissionais vivendo exatamente esta mesma realidade. Mas isso não faz com que você tenha que se acomodar porque existem outras pessoas vivendo essa mesma realidade. E eu também sei o que é enfrentar dificuldades financeiras. Eu já vivi uma situação de mais de $500 mil em dívidas. Eu já enfrentei cobranças, eu já enfrentei processos, eu já enfrentei momentos extremamente difíceis, praticamente de falta de alimentação, de perder carro, casa, de problemas, quase perder a família. E aprendi que a saída começa quando paramos de fugir dos números e começamos a enfrentá-los com coragem, com sabedoria, com paz, com Deus no coração. A sua situação pode ser difícil, mas ela não precisa ser definitiva, não. Agora eu quero ler a sua história. Quero que você escreva aqui nos comentários, escreva aqui. Qual é a sua área que você trabalha?
qual é hoje a sua maior dificuldade financeira que você está enfrentando. Eu vou ler esse comentário e isso, como eu comentei lá no início, vai me ajudar, quem sabe, a criar conteúdos aqui no canal que realmente possam até ajudar a você sair dessa situação. E se essa aula fez sentido para você e você conhece alguém que está passando por dificuldades parecidas, compartilhe essa aula com essa pessoa que ela pode estar ajudando. E já aproveite também, dá um curtir, um joinha, né? Porque isso é importante para que esse conteúdo, o algoritmo do YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas que estejam precisando dessa informação. Se inscreva no canal, curta, comente, tá? Faça isso. Lembre-se, fé, ação e sabedoria são importantes para você agir com prudência. Também é importante, eu trago aqui sempre um conhecimento que protege você e a sua família. Deus te abençoe e nos vemos na próxima videoaula.